Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Estamos aqui para mais um podcast O Empreendedor Seguro. Davi Moraes falando aqui e vamos continuar falando de um assunto tão gostoso, um assunto que vai fazer você vencer no empreendedorismo, você crescer como pessoa e vencer na vida. Estamos falando de sucesso, gente. Quando a gente olha para os grandes empreendedores, para as pessoas que do seu segmento, que cresceram, que venceram na vida, quando nós olhamos para o sucesso deles, o sucesso ele deixa pistas. E aí a gente precisa sim de ter humildade suficiente para olhar para esse sucesso alheio e bater palma. E aprender com ele, porque é um grande aprendizado. E o primeiro passo que nós colocamos chama-se ambição. Foi no podcast passado, falamos muito de ambição. A importância da ambição para que nós tenhamos sucesso. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu falo muito no livro Empreendedor Seguro e que eu gosto demais. E é um dos dons que eu tenho como empreendedor. Estamos falando da visão de futuro. Gente, vocês não têm noção de como essa visão de futuro, quando você apura a sua visão de futuro sobre todas as coisas, como a sua vida muda. Como você se transforma. E essa visão de futuro, gente, ela precisa ser clara. Ela precisa de realmente entrar dentro do seu coração e da sua mente como algo que é como eu falo, eu brinco muito com os meus mentorados, é como você caminhar e passar por uma porta. Você tem certeza que você vai passar pela porta que está na sua frente. A única diferença é o tempo de caminhada. Mas a vitória é certa. Então, quando eu coloquei essa forma de você compreender, essa visão de futuro sobre todas as coisas, e aqui, apesar de ser um podcast de empreendedores e empreendedoras, estamos falando de ter sucesso na vida. E, naturalmente, de ter uma visão de futuro sobre tudo. Sobre o casamento, sobre uma viagem, sobre os filhos, sobre um corpo perfeito, sobre a vida e sobre o seu empreendimento, empreendedor, empreendedora. Nós precisamos de ter essa clareza de objetivo. A gente precisa de saber exatamente onde nós queremos chegar e visualizar a gente lá. Ah, você quer ser a melhor empresa, o melhor empreendedor desse segmento na sua cidade? Visualiza você lá. Compreenda, enxergue você lá. Como você vai estar? Como você vai se vestir? Quanto tempo isso vai demorar? Você precisa de ter essa visão muito bem apurada, exatamente. Qual o tamanho da sua empresa quando você chegar lá? Quantos colaboradores você vai ter? Que estrutura física a sua empresa vai ter? Quanto mais detalhe para essa visão de futuro, melhor. Você vai conseguir acreditar mais. E aí, depois que você enxergou, que você teve essa visão de futuro muito bem detalhada e definida na sua mente, aí você vem de trás para frente compreendendo o caminho para chegar até lá. Às vezes parece um pouco complicado, gente, mas quando você faz a primeira vez, você aprende essa regra de ouro e fala, cara, quanto tempo que eu perdi na vida. E aí eu vou fazer uma brincadeirinha aqui que todo mundo vai conseguir compreender, saindo um pouco do empreendedorismo. Às vezes a gente passa um pouquinho do nosso peso e a gente sabe o porquê. Só que todos nós sabemos o porquê, sabemos o caminhar para chegar a esse objetivo de emagrecimento, por exemplo, de ter um corpo mais bacana, e você sabe porque a roupa não está entrando bem, ou alguma coisa assim, ou não está ficando legal a foto, ou no espelho você se sente mal. Enfim, te incomoda de verdade. E você sabe o caminho. Todos nós sabemos o caminho. Vai fazer uma dieta, volta para o exercício físico, todos nós sabemos esse caminho. Por que não trilhamos? Por que não trilhamos? Você já perguntou o porquê? O porquê que você não trilha determinados caminhos que você sabe que são caminhos para o sucesso? E aí eu te desafio a fazer uma coisa muito gostosa
e que eu faço de tempos em tempos, que é criar um mural dos sonhos, onde você vai conseguir enxergar exatamente onde você quer chegar. Então, se você quer ter um carango bacana, vai lá, tira foto dele, coloca lá no mural. Quer fazer uma viagem legal? Coloca no mural. Se você quer ter um casamento perfeito, com uma família perfeita, coloque no mural. Coloque-o no mural. Coloque no mural a pessoa que você quer ser, os sonhos que você quer viver. Quer ter uma empresa bacana? Quer crescer vezes 10? Coloque no mural essa empresa bacana. Então, se provoque dentro da sua mente. Porque quando nós conseguimos acreditar do fundo do coração, a gente faz. Mas para acreditar do fundo do coração é uma técnica muito difícil de você conquistar. Essa visão de futuro é uma técnica que você precisa de começar a colocar na sua vida, começar a colocar nos seus empreendimentos. Claro, de uma forma mais devagar, né, menor. Eu quero ser o maior da minha cidade, na minha atividade. Eu não quero ser o maior do estado. Eu vou em pequenas conquistas. Agora eu já conquistei, eu sou o maior do meu bairro. Dependendo da sua atividade, você tem uma padaria, vai ser a melhor do seu bairro, depois a melhor da cidade. E por que não o melhor do estado e não do país? Porque só depende de você. Nós temos, gente, uma força. O ser humano tem uma força que ele desconhece. E quando você começa a destravar essas técnicas cognitivas, você tem voos que você nem imagina. Né? Eu já falei aqui em outros podcasts, eu venho de família bastante humilde. Não tive herança, não tive pai. E venci na vida, acreditando em mim mesmo. Então, se você é empreendedor, empreendedora, acreditar em si mesmo e ter essa visão de futuro que eu chamo, bem detalhada, com um mural de sonhos, onde você vai conseguir enxergar verdadeiramente você lá, aí você vem trilhando esse caminho. Você vem construindo esse caminho. E você vai renovando esse mural. Porque são conquistas. A conquista ela é feita para você chegar lá e você se provocar novamente. Vamos lembrar que o primeiro passo que nós colocamos é a ambição. A ambição não pode faltar. Mesmo nas vitórias, a ambição precisa de continuar. E a visão de futuro precisa ser renovada. E aí, essa técnica que eu aprendi, né, dentro desses 34 anos de empreendedorismo e apliquei em mais de 15 negócios, ela deixa pistas. Uma vez que você fizer, uma vez que você aplicar e der certo, você achou o seu caminho. E aí é só você acelerar esse passo. Hoje, dentro das minhas empresas, né, eu falo com os meus colaboradores de planejamento, coordenadores, gente, falo, gente, hoje, com o método de trabalho que nós temos, crescer mais ou menos está nas nossas mãos. Sabemos o caminho. É como perder peso. Sabemos o caminho, por como nós precisamos para perder peso, o que precisamos fazer. Quando você adquire uma visão de futuro apurada, quando você começa a aplicá-la e começa a chegar a esses objetivos, começa a conquistar esses sonhos, a chave está na sua mão, você virou uma chave dentro de você. Se você vai crescer mais ou vai crescer menos, é o preço que você vai querer pagar. Mas você já tem o seu método de trabalho. E aí esse método de trabalho, vamos falar em outros podcasts aqui, né? Você tem lá, como já falamos em outros podcasts também, sobre autoconhecimento empresarial e pessoal. Falamos de cultura e vamos falar de diversos outros temas que são caminhos, são passos para o sucesso, como a visão de futuro é um dos passos. Então, como eu falei, deixarei aqui para vocês, nesses próximos podcasts, 4 passos para o sucesso. Falamos de ambição, falamos de visão de futuro e no próximo podcast continuaremos a falar desse tema tão gostoso, sucesso.
o seu ouvido. Quando você ouve a palavra sucesso, né? É como se fosse música para os ouvidos, porque é música para os meus ouvidos como empreendedor e foi música para mim nesses 34 anos de jornada empreendedora. Então, não perca o próximo podcast, o Empreendedor Seguro, e não esqueça, aqui o seu maior risco é ter sucesso. Até lá.